Olá, estamos aqui novamente para fazer mais um vídeo com as tecnologias dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, continuando no livro de recuperação da matéria humana pela concentração de matérias numéricas. Lembrando que você pode fazer a concentração para você mesmo, para a sua própria saúde, ou para a saúde de qualquer outra pessoa. Ou você pode fazer simplesmente a concentração pensando na saúde de todos, para assegurar a vida eterna para todos no corpo físico. Então, vamos começar. Essa é a figura número 4 do livro de Grigori Grabovoi. Nós já fizemos concentração para as figuras 1, 2 e 3, então, seguindo, é a figura número 4. Essa imagem representa a imagem que contém no livro, a imagem que Grigori Grabovoi, ele próprio, elabora, desenha e coloca no livro, que representa o tecido conjuntivo. Então, essa imagem é referente ao tecido conjuntivo, ao tecido muscular e aos tipos de tecido muscular. Então, vamos relembrar. Eu vou falar as sequências e vocês podem ir repetir de forma subvocal, né? Bem baixinho, só para vocês ouvirem, só para vocês sentirem. Vocês podem visualizar a sequência aqui nessa imagem, entre a imagem original e a projeção abaixo. Em cima é a imagem original perfeita na norma do criador de um tecido conjuntivo, um tecido muscular. E abaixo é o reflexo dela. Essa imagem representa que nós devemos criar nossa realidade como um reflexo perfeito da norma do criador. Então, nós criamos nossa matéria do corpo humano, no caso, o tecido conjuntivo, os tecidos musculares, né? De acordo com a norma criada pelo próprio criador, a norma dos tecidos musculares, criada pelo o próprio criador. Quando ele criou o ser humano, ele criou um tecido, todos os tecidos musculares, de forma perfeita. E nós devemos fazer da mesma forma que o criador faz. Então, vocês podem imaginar a sequência numérica aqui, entre a imagem original e o seu reflexo, para você criar um tecido perfeito. Você pode imaginar essas sequências numéricas, que eu vou dizer, penetrando no tecido, nos tecidos. Você localiza o número dela aqui, né? Onde tem a descrição, localiza aqui na imagem o número dela e imagina as sequências penetrando nos tecidos, do mesmo jeito que elas penetrarão, vocês podem imaginar, penetrando em seu corpo físico, no tecido muscular, dentro do seu corpo físico. E, a partir daí, o brilho da luz das sequências numéricas retornando, trazendo a norma para o seu corpo físico. Vocês também podem imaginar essa sequência numérica como se vocês estivessem vendo de cima, de um ângulo, né? De cima, do alto de uma montanha, do alto de um prédio, dentro de um avião, olhando de cima, dentro de uma espaçonave, voando num dragão voador, olhando essa sequência brilhando abaixo, sempre numa visão acima, aérea, né? Vendo essas sequências numéricas em luz branco prateada abaixo, né? Completa a sequência completa.
Então, eu vou falar e vocês escolhem qual vocês preferem fazer a visualização, qual tipo. Tecido conjuntivo. 7, 1, 9, 3, 1, 7, 9, 1, 8, 5, 1, 7. Essa é a sequência geral para todos os tecidos conjuntivos. Enquanto eu falo, você olha para a imagem, que a própria imagem fornecida por Grigori Grabovoi no livro emite luz, uma luz harmonizante. Tecido muscular. 5, 1, 4, 3, 1, 2, 8, 1, 4, 3, 1, 2. Você pode imaginar uma luz também saindo da imagem, a luz branco-prateada, e penetrando no seu corpo, você recebendo essa luz, sendo banhado ou banhado por essa luz, ou direciona essa luz para a pessoa que você quer ajudar, se você estiver fazendo para uma outra pessoa. Seção longitudinal é esse aqui, o primeiro grupo de tecidos, número 1 em romano aqui, e 2, seção transversal. É o segundo grupo de tecidos, aqui no número 2 em romanos. Item A. Não estriado, músculo 5, 1, 4, 7, 1, 8, 3, 1, 4, 2, 1, 8. Esse item B agora é beta ou esse item B em romano, não é em romano, é em russo. As letras do alfabeto russo tem mais, o alfabeto russo tem mais variedade de letras do que o nosso. Então, esse símbolo abaixo do A, aqui na imagem, é na coluna do meio. Músculos estriados esqueléticos. 9, 1, 7. 3, 1, 2. 2, 1, 8. 4, 1, 2. E a letra B, músculo estriado cardíaco. 9, 1, 4. 3, 1, 8. 5, 1, 4. 7, 1, 2. Essas são as sequências para os tecidos musculares, para todo o tecido muscular do nosso corpo. Agora, eu vou ler um trecho do livro de Grigori Grabovoi, do ensinamento dele sobre o corpo humano. Vocês podem continuar olhando para a imagem para harmonizar, regenerar os seus tecidos musculares. Regenerando, você renova as suas forças, sua disposição. Você também rejuvenesce. Todas as sequências do livro de Grigori Grabovoi para a recuperação da matéria humana, todas as sequências, todas as imagens também são com o propósito de rejuvenescimento. Então, mesmo que você não tenha nenhum problema, você pode fazer com o intuito, com a finalidade de rejuvenescer. Então, eu vou ler
E sempre é aconselhável você fazer as concentrações para rejuvenescimento. Por quê? Porque o rejuvenescimento não é um assunto que é bem aceito na consciência coletiva. Eu falo do rejuvenescimento eterno, para garantir a vida eterna, para você manter aquele corpo por centenas, milhares de anos, milhões de anos. Isso não está estabelecido na consciência coletiva como possível, né? Como uma norma. Então, nós precisamos sempre fazer essas concentrações para também com a finalidade de rejuvenescimento, porque isso faz em nossa consciência, né? Gera em nossa consciência o conhecimento de que sim, isso é possível, sim, nós podemos fazer isso e podemos viver eternamente, podemos viver com saúde, jovem, faz você aceitar isso de forma natural, tá? Então, sua consciência, ela não vai ser mais ditada, controlada pela consciência coletiva. Ao contrário, você, a sua consciência, vai influenciar na consciência coletiva de forma positiva para que isso seja aceito. Então, vocês continuam se concentrando, as sequências estão aqui ao lado e a imagem está aqui bem à sua frente, enquanto eu leio o texto de Grigori Grabovoi, lembrando que Grigori Grabovoi pediu a todos que fizessem a concentração com base em seus textos. Eu sempre fiz isso aqui, sempre lendo os textos de Grigori Grabovoi, lembrando também que eu traduzo diretamente do russo para o português, por isso que às vezes não fica tão simples de entender, mas não se preocupe. Os textos de Grigori Grabovoi, mesmo que você não compreenda totalmente, eles levam a sua consciência a um nível onde você vai fazer a concentração do mesmo jeito, ela vai ser efetiva, ela vai funcionar e você vai sentir sempre os benefícios. Essa palestra sobre o corpo humano ele deu em 17 de outubro de 2003. Olá, novamente. O tema do seminário de hoje é o meu ensinamento sobre o corpo humano. Quando falamos do corpo humano, em primeiro lugar, queremos dizer, em geral, um fenômeno compreensível para todos, tanto do ponto de vista do meio ambiente, ou seja, precisamente como um fenômeno, o fenômeno do corpo humano, é um processo bastante familiar para os seres humanos. Ao mesmo tempo, quando consideramos o corpo agindo, isto é, criado por Deus, e agindo, por exemplo, independentemente, então consideramos o fenômeno de nós mesmos. Ou seja, assim que introduzimos nossa própria ação, então, no nível da psicologia da percepção, no nível da consciência, perto da alma humana, consideramos manifestando-se neste mundo, ou seja, a nossa ação é o nosso fenômeno. E, ao mesmo tempo, a estrutura do corpo humano é considerada principalmente como uma estrutura originalmente dada por Deus para a interação humana com o mundo. Ao mesmo tempo, consideramos essa interação como uma interação inicialmente destinada a resolver, portanto, as tarefas do indivíduo, enquanto as tarefas são consideradas como tarefas. Afinal, elas são complexas, tanto as tarefas do mundo, tanto as tarefas de Deus, quanto as tarefas das ações humanas. E, neste caso, o conceito de corpo humano é uma estrutura completamente pragmática para a implementação, ao que parece como as tarefas de Deus, bem como as tarefas do mundo, e, em primeiro lugar, segue logicamente, e as tarefas de Deus em seu desenvolvimento eterno.
Portanto, em primeiro lugar, no corpo humano, é necessário considerar as conexões divinas, isto é, o que está conectado com Deus e se conecta com Deus. Inicialmente, o processo de nascimento e o processo, por exemplo, o desenvolvimento da vida humana é tal que você, encontrando, por exemplo, o mundo exterior, se houver ainda mais alguns, veja sempre o seu movimento como um movimento em geral dentro do corpo da alma humana. Isto é, a pessoa vê a alma e se ela percebe a alma saudável, então o corpo se torna saudável. Aqui, esta percepção de uma alma saudável, isto é, o que direciona o corpo para o desenvolvimento eterno como uma alma saudável. Aqui na redação, tenha cuidado, porque aqui um segue do outro, e isso pode muito bem ser um efeito restaurador colossal, por exemplo, do corpo humano, se em, por exemplo, ter uma percepção multinível. E o corpo também é um sistema multinível, onde toda ação voltada para a realização parece ser, em geral, um sistema simples, talvez de alguma ação elementar, por exemplo, beber um copo de água. Nesse caso, usamos o aparelho vestibular, por exemplo, o próprio corpo, e, ao mesmo tempo, um atributo externo, como um copo de água está envolvido. Se começarmos a pensar como, do ponto de vista da estrutura absoluta do mundo, existe um copo de água em termos de interação com o corpo humano, bem, suponha que damos um copo de água a um copo de água propriedades espirituais e assumiremos que um copo de água é um sistema atuante em relação ao corpo humano. Acontece que o corpo humano, como um sistema ativo, leva, assim, por exemplo, com a mão direita, um copo de água, e então a própria água percebe o corpo como uma estrutura externa, que é onde o termo é permitido, em tal termo que toma o corpo humano, entre aspas, toma o corpo humano. O corpo humano toma, em geral, a água, mas a água está no vidro. O copo foi criado pelo homem. É aqui que a estrutura da inteligência superior começa, onde a ação humana é a ação de um sistema intelectual superior. O conceito de inteligência superior, neste caso, é a mente, que conecta, por assim dizer, de cima, isto é um nível mais alto de controle, diferentes sistemas em termos de sua interação com o ponto de vista de Deus, exatamente. Aqui nesse conceito eu coloco a estrutura de um sistema de controle, por assim dizer, e ao mesmo tempo é inicialmente mais alto, é claro, nível onde o conceito de mente superior é, em geral, a mesma consequência que o conceito, por exemplo, do corpo humano. Daí, o corpo humano com uma realização, sim. A estrutura da mente superior diz que a água no copo percebe. Bem, se puder permitir tal palavra, sim, ao conceito de água. Uma pessoa como uma estrutura externa, ou seja, a espiritualização ou supostamente algum elemento de ação em termos de água em uma pessoa ocorre apenas quando o corpo começa a agir. Porque Deus criou os corpos humanos para que eles se manifestem e ajam. Então vem o nível de espiritualização, isto é, a presença de Deus nessa ação. Outra informação pode perceber qualquer outra se houver alguma ação. Bem, pelo menos uma pedra estática, deitada, que, ao que parece, não funciona de forma alguma, encontra-se em um só lugar. Mas isso, expresso nisso, pois é, ao deitar a pedra, uma ação.
Portanto, partindo disso, podemos dizer que as funções do corpo humano são as funções de disseminar o conhecimento, tanto do conhecimento do próprio corpo, quanto do conhecimento em relação aos outros. E essa concentração no corpo humano é realmente multidimensional, muito intimamente ligada ao propósito do corpo, muito claramente implementada em termos de realização, é o propósito de Deus em primeiro lugar. Ou seja, o corpo humano é uma estrutura de sistemas multilink de conexões, onde a conexão existe com a interação do corpo com o ambiente externo, bem como o ambiente externo com um determinado reage desta forma ao corpo humano. E todos os processos são resolvidos dentro do corpo. Portanto, o corpo é um mecanismo bastante sério, por assim dizer, do ponto de vista, sim, da natureza em termos de intercâmbio de informações. Ou seja, em geral, é um centro de controle e uma fonte de informação. E, ao mesmo tempo, é um nível que implementa as complexas tarefas de Deus, do homem, do mundo e, de um modo geral, nele estão concentrados todos os sistemas de fato de gestão. Eu vou parar por aqui para que não fique muito longo, mas entre tudo que ele falou aqui nessa palestra, o que eu enfatizo agora é que ele falou que nós nos movemos, nos movimentamos dentro da nossa alma. Foi logo no início que ele falou sobre isso. Ele falou também que nós podemos encarar objetos externos como um copo d'água, a água dentro do copo, ou o próprio copo, um objeto externo. Nós podemos dar um caráter espiritual à água quando nós escrevemos sequências numéricas no copo e achamos que a água está embebida dessa luz e ingerimos a água, é um ato de espiritualização da água, pelo menos esse é o meu entendimento. E aqui ele fala isso, que nós podemos dar uma espiritualização, inclusive a água dentro do copo e ao próprio copo d'água, um copo de vidro, feito por um ser humano. E no final ele também fala que nós podemos dar esse caráter de espiritualização também até uma pedra, porque ela se relaciona conosco e nós nos relacionamos com ela, apesar dela estar estática, ser um objeto na nossa consciência estático, mas ela interage conosco através do nosso corpo, e o nosso corpo interage com a pedra através desse multilink que o nosso corpo físico tem com tudo ao nosso redor, com toda a realidade manifestada por Deus. E nos veremos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês compartilhem, porque se tiver bastante gente, né, na minha página do YouTube, nós podemos fazer concentrações mais voltadas para detalhar mais essas ideias, né, que Grigori Grabova coloca nos livros e nas palestras que ele deu. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!